Bora, vai começar. Turma, agora na Rede Brasil de televisão também, você ligado aqui na Mania FM, você ligado aqui na GDS Web Rádio Brasil. Agora nós entramos aqui para a Rede Brasil de televisão, programa que vai no ar hoje à noite também nas nossas plataformas. Nosso convidado de hoje é Jonas Nogueira, foi vereador, candidato a deputado federal, candidato à Prefeitura de Cachoeiro na última eleição. Está aqui para conversar com a gente, um monte de coisa para a gente falar com o Jonas nessa manhã de quarta-feira. Sempre no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Do Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida. E Café Sossego, puro das montanhas do Espírito Santo, Café Sossego arábica, selecionado à mão, não tem conservante. Tema bom pra gente falar aqui hoje, Jonas. Que honra, que prazer receber você aqui no programa. Tudo bem? Olá, Parraro. Bom dia, boa noite, né? De acordo com a transmissão aí. Que o momento que o povo vai ver, né? O momento que for visto. Então eu quero aqui, né, te cumprimentar toda a sua equipe, cumprimentar aí os web espectadores, os ouvintes, os telespectadores. Uma honra muito grande poder estar aqui com o maior comunicador da cidade de Cachoeiro. Obrigado, amigo. Uma honra nossa ter você aqui no nosso programa. Que leitura você faz da última eleição? Você foi candidato, apresentou um projeto arrojado. Que leitura você faz? Olha, Parraro, é muito importante a gente sempre ter muita humildade, né, na hora de fazer a avaliação, você aceitar a realidade e tentar entender onde cometeu um erro. Se você vai para um campeonato e você perde o jogo, você perde o campeonato, naturalmente você errou em algum ponto. Sim. Então, a gente está muito consciente disso, nós temos ouvido bastante as pessoas, não só aquelas pessoas mais do ciclo, os amigos, porque às vezes eles querem te poupar de um desgaste e tal, né, na boa intenção, mas a gente tem procurado ouvir bastante e eu fico muito feliz porque nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha sem agressão, sem acusar ninguém de nada. Em alguns momentos tivemos que pontuar algumas situações que a gente tinha que demonstrar que não podia ficar daquele jeito, que não estava adequado, mas entendemos também que a forma de comunicar com a população nós temos que ainda aprimorar, embora a gente tenha uma boa experiência, né? Você disse aí, eu fui vereador durante o período de 1 ano, eu era suplente, assumi o mandato, eu fui vice-prefeito, embora eu não tive espaço para uma atuação na administração, mas mesmo assim isso me deu condição de aprender muito, porque eu visitava muito, né, os órgãos, as secretarias, e estudava muito, muitas demandas chegavam até mim por ser eu o vice-prefeito, então eu pude aprender muito, né? Eu tenho a minha formação como advogado, como administrador, como contador, enfim, então tudo isso me dá uma condição e uma base para que a gente consiga ali absorver mais conhecimento da gestão pública. E aí agora nós temos que achar a melhor forma de comunicar isso, né, com o nosso eleitor. Quando começou a eleição, o nosso eleitor ele, né, possa enxergar o que nós podemos fazer. Quando começou a eleição, o Vitor tinha uma rejeição, talvez a maior, ninguém nunca teve uma rejeição tão alta como o Vitor teve lá no começo. Você acha que a quantidade de candidatos, muitos candidatos concorrendo, isso facilitou a vida do Vitor? Porque ele acabou tendo mais de 50% dos votos. Sem dúvida, Parraro, tem alguns fatores. É uma divisão muito grande, né? Nós temos que dar mérito ao prefeito. Se ele conseguiu ser eleito com mais de 50% dos votos, porque ele tem as qualidades dele, como todos nós, ele tem qualidades e defeitos. A população entendeu, né, que naquele momento deveria dar uma nova oportunidade a ele, e eu considero alguns fatores. Nós tivemos 12 candidatos concorrendo, e isso é muito ruim, porque o eleitor até se perde, existe aquele fator da amizade, existe um outro fator que, quando você divide muito, e aquele que está na situação, com a máquina na mão, com o apoio do governo do estado, com um bom tempo de televisão pela coligação partidária que aconteceu, com muito dinheiro para campanha. Muito dinheiro para a campanha. Uma campanha que nós temos que admitir realmente muito bem feita profissionalmente. Por quê? Porque havia recursos para bons equipamentos, para bons técnicos e etc. e tal, que a gente não teve. Então isso faz diferença na cabeça do eleitor, além do pessoal considerar aquela questão, olha, teve greve da polícia, teve enchente, teve pandemia, vamos dar mais oportunidade para ele. Então, não é que houve um reconhecimento, a gente ouviu isso nas ruas, né, foi uma grande gestão, foi uma gestão que fez muito por Cachoeiro.
foi mais naquela questão, novamente, na minha visão, né, Do emocional. Respeito, do emocional. Na primeira eleição foi o fator Glauber Coelho, porque era o irmão do Glauber, o Glauber seria o próximo, então vamos dar oportunidade. E dessa vez foi uma nova comoção aliada a esses outros fatores, como você disse. Primeiro que não tinha nenhum candidato com um nome politicamente bastante consolidado, inclusive eu tinha sido vereador de um mandato, eu era o vice-prefeito, inclusive muitas pessoas, eles estranhavam isso, como que alguém que é vice vai disputar contra o prefeito da administração da qual ele faz parte. Na realidade, isso inclusive te atrapalhou muito, né? Sem dúvida, nós ouvimos várias pessoas falando, Jones, olha, tinha gente que queria votar em você, mas falava o seguinte: mas como eu vou votar no cara que está disputando contra o prefeito da administração que ele faz, da qual ele faz parte? Mas por que eu fiz isso? Bem, eu fiz isso porque eu entendia que Cachoeiro precisava de um novo projeto, de um novo modelo de gestão, com mais experiência, com mais dinâmica, com mais capacidade de gestão, com mais coragem, com mais atitude, que eu continuo achando. Então, por isso eu vim, até porque também eu não tinha um espaço na administração. Você nunca me viu numa imprensa ou na Câmara dos Vereadores tramando, confabulando contra o prefeito, para derrubar o prefeito. Quando alguém vinha com esse, olha, sobre esse assunto eu não converso. Não converso sobre esse assunto. Porque, nós vamos pensar, vamos fazer isso, vamos mobilizar. Eu falei, não, eu não converso, não participo de nada disso. Se eu estou aqui como vice-prefeito, apostos, se necessário foi eu assumir por alguma razão. Que foi, nesse período, por exemplo, a Tiro Vivaco, o prefeito faleceu, assumiu o vice. O mesmo, lá em Kennedy, a prefeita foi afastada, assumiu o vice. Que, aliás, esse é o papel do vice, né? Quando for solicitado pelo prefeito ou na vacância, aí ele assume. Exatamente. Eu tive a oportunidade de 11 dias lá em fevereiro de 2018, março, aliás, né, de 2018, quando o prefeito foi para a China, então naquele período ali, eu assumi como prefeito. Fora isso, não teve, e também eu não fui inserido, não me foi delegado. Aliás, quando fui consultado, eu aceitei, que era o seguinte, foi antes, inclusive, de eu assumir, olha, nós queremos fazer a extinção da AGERSA, nós queremos fazer a extinção da Dataci e nós queremos fazer um trabalho de desburocratização administrativa. Você aceita encarar esse desafio? Eu aceitei encarar esse desafio. Só que depois que voltou da viagem, o assunto não foi mais tocado. E eu estou a postos aguardando, estou à disposição. Nós estamos avaliando. Então, que fique claro isso aí. Então, por que o Jonas, como vice-prefeito, ele veio candidato? Porque quando eu entrei para a política, Parraro, eu sempre me dispus a fazer pela nossa população. Graças a Deus, como vice-prefeito, pude fazer muito. Pude fazer ao longo de todo o mandato, atendendo muitas demandas. Eu pude fazer durante o período da enchente e posteriormente, e ainda durante o período de pandemia. Então, assim, eu me sinto realizado, me sinto muito satisfeito, porque eu pude fazer muito e ajudar muita gente. Foi uma experiência muito rica nesse sentido. Você sabe que eu tenho a impressão... Eu cheguei a ser pré-candidato e conversei muito com você e com todos os pré-candidatos naquele momento. E você sabe o quanto nós tentamos unir as pessoas em prol de Cachoeiro, unir todo mundo. Eu tenho a impressão de que, se tiver numa cidade igual Cachoeiro 5 candidatos, aquele que for o candidato da máquina vai ganhar a eleição. Estou falando de 5. Nós tivemos quanto aqui? 12. Então, isso facilita quem está com a máquina na mão. Nós entramos naquela eleição Castellone e Glauber, todo mundo dizia que o Castellone não ganhava a eleição. Ganhou a eleição. E aí eu não estou tirando aqui mérito do Castellone, não, como político, como liderança, e até como prefeito naquele momento. Mas a máquina foi primordial naquela eleição, na reeleição de Castellone. A máquina, ela te dá no mínimo 20% aí de votos, né? Eu concordo plenamente, viu, o Parraro? A gente sabe que a máquina ainda tem uma grande força, primeiro porque ela tem como fazer serviços para atender uma comunidade. Então, a comunidade está aguardando há muito tempo que faça ali um calçamento, a pavimentação de uma rua. E aquilo é feito, aquela comunidade fica grata. A gente compreende que isso acontece. Além disso, você tem a questão cargos que a máquina dá. É para uma liderança aqui, para outra liderança ali. E tudo isso vai se fomentando o nome do candidato. O que você está pensando no futuro? Você está pensando o quê? Ser candidato a deputado estadual, deputado federal, senador? Você está pensando em ser candidato aqui na próxima eleição? O que você pensa para o futuro político? Parraro, olha, em 2003, quando eu trabalhava lá num grupo empresarial, trabalhei no Grupo Itacar durante 24 anos, eu entrei lá com 15 anos, né, e fiquei durante 24 anos lá, tive a oportunidade de, durante 18 anos, atuar como gerente, como diretor da empresa. Mas comecei lá na base, ganhando meio salário mínimo, lá interno no setor de peças, fui balconista e tal. Então,
quando eu me dispus a entrar para a política, Parraro, não foi atrás de status, de fama, de poder, de dinheiro, nada disso. É de contribuir, porque eu participei aonde eu estava inserido. Na escola eu fui líder de turma, eu fui membro de diretório acadêmico, presidente de conselho eleitoral, e na igreja eu sempre fui líder de organizações, por onde eu passei. Fui no Jaraguá, no Hospital Evangélico, no Shopping Cachoeiro, então eu sempre fazendo parte de conselhos, ajudando a dar a minha contribuição. E eu entendi que eu poderia também ajudar na sociedade na qual eu estou inserido. Então, assim nasceu em mim o desejo político, de participar da política. Eu entendo que é na política que as coisas acontecem. É através da política que a gente melhora a vida do povo, que a gente consegue melhorar piora, a saúde, a educação. Né? Ou piora se não for uma boa Eu costumo gestão. dizer sempre o seguinte, a política ela vai mexer com a sua vida. Sem vai dúvida mexer. alguma. Ou para o bem ou para o mal, mas ela vai mexer com a sua vida. Então não adianta falar, não, eu odeio política. Não é legal isso, sabe por quê? Você pode, assim, eu reprovo as condutas e práticas atuais da política. Isso precisa mudar mesmo. E por acreditar nisso, por não concordar com várias práticas, por isso eu resolvi entrar na política. Aí quando você me pergunta, João, e o futuro? Bem, eu continuo à disposição, né, da população de Cachoeiro, do sul do estado. Eu tenho pretensão, sim, de no ano que vem disputar a eleição. Já recebi o convite de vários partidos, né? Hoje eu estou no partido, não é que eu tenha pretensão de sair, mas também o partido tem que, né, formar chapa e etc. e tal. Então, dá condição de disputar. Dá condição para disputar. Nós estamos avaliando todo esse contexto e eu pretendo, sim, me colocar novamente à disposição para ajudar a população, que esse é o meu objetivo. Qual o seu maior desejo? Seria uma candidatura a deputado estadual ou federal? Parraro, hoje eu acho que em termos de representatividade, de tudo que o país vive, que o momento vive, embora é um passo maior, um passo mais difícil, mas eu penso em deputado federal, que eu acho que eu poderia contribuir muito para o Brasil como um todo, naturalmente, para o estado do Espírito Santo e, num particular, para Cachoeiro e para o sul do estado. Por quê? Porque o parlamentar, deputado federal, ele tem 15, 16 milhões de emenda individual que ele pode destinar por ano, além das emendas de bancada. Pode fazer muito. Eu poderia ajudar muito o Cachoeiro de Itapemirim. Eu acho que Cachoeiro ressente hoje a falta de um deputado federal de Cachoeiro de Itapemirim, por mais que tenha alguns aqui do sul, mas de Cachoeiro, e para atender melhor nossa cidade, representar a nossa população. Essa sua fala é muito importante, porque é importante que o eleitor compreenda isso. Compreenda que... Porque quando ele chega na eleição... E aí, isso não tem nada de fora da lei, mas me entristece quando eu vejo um camarada vem lá do norte do estado e sai com 1000 votos de Cachoeiro. Depois ele não volta aqui nunca mais, não bota uma emenda, não briga pela cidade. Então nós precisamos eleger gente daqui, eleger deputado federal daqui, eleger deputados estaduais daqui. Né? Essa sua fala é muito importante. Nós vamos voltar depois do intervalo comercial, porque nós temos muita coisa ainda para tratar com Jonas Nogueira no programa de hoje. Vamos a um breve intervalo, voltamos já, segura aí. Seguindo aqui com o nosso programa no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, de Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida com a gente, café sossego puro das montanhas do Espírito Santo. Convidado de hoje, Jonas Nogueira, foi vice-prefeito, foi vereador, foi candidato a deputado federal, foi candidato à prefeitura de Cachoeiro na última eleição. Nós estamos falando aqui de assuntos que interessam a você. Bem, você está num partido de direita, você fez sua campanha com discurso de direita, com um discurso de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que eu coloco aqui como o garoto propaganda da direita, é o Bolsonaro. Como é que você avalia a política nacional? Como é que você vê isso? Ainda existe na cabeça do eleitor aquela divisão que nós tivemos lá atrás, naquela disputa de segundo turno, Bolsonaro e Haddad ou não? Olha, Parraro, eu vejo da seguinte forma. O Bolsonaro, quando surgiu, eu mantenho o meu apoio a Bolsonaro, desde que não haja nenhum ato de corrupção que seja comprovado, né? Porque a gente costuma dizer, olha, eu não tenho bandido de estimação, eu não sou o cara até morrer. Eu defendo, eu apoiei, eu apoio, mas se houver algum ato de corrupção que fique comprovado, aí o meu apoio já não existe mais. Então, Parraro, o que eu vejo é o seguinte,
Eu acho que naquele momento lá em 2018 havia realmente um momento de ruptura, havia um Sim. desgaste daquele muito tempo de esquerda no poder, porque mesmo o PSDB, que antes se achava que o PSDB era o contraponto da esquerda, mas na verdade ele era um centro-esquerda, né? Então passou a existir esse discurso de direita, aí os valores do conservadorismo, né? Então até o Calegari, né, foi candidato a vice junto comigo, ele sempre defende muito isso. Olha, é conservadorismo que a gente defende, não é questão de direita, esquerda. Sim. Então, realmente, esses princípios e valores conservadores, eu sou cristão, eu sou família, eu defendo, sem discriminar e sem desrespeitar ninguém, mas eu sempre vou defender porque é o que eu acredito. Bem, não vou ficar em cima do muro. Agora, uma coisa eu vou dizer, Parraro, vai ser diferente porque o Brasil precisa de equilíbrio, precisa de serenidade, precisa de coragem, de postura, de atitude, não pode ficar de refém de grupos econômicos, de grupo de imprensa, como acontecia no passado, de qualquer órgão que seja, Supremo Tribunal Federal ou qualquer um outro, mas tem que encontrar realmente uma forma de gestão que seja a mais eficiente para levar os melhores resultados para o nosso país, para a população que precisa. Então, eu vejo que vai ser uma eleição muito mais difícil, uma eleição que hoje tem uma polarização entre direita e esquerda, mas que você tem aí muitos insatisfeitos, tanto com a esquerda quanto com a própria situação. Eu sei que eu ouço isso aí. E aí também, né, estão se buscando aí uma terceira via, que também pode entrar no jogo. Há quem diga até, não, vai ser polarizado entre esquerda, em tese, Lula e Bolsonaro. Isso, no momento, hoje, pode ser, mas pode surgir ainda um outro nome que venha embolar isso aí. Que é muito interessante. Eu continuo ainda sendo Bolsonaro. A gente precisa lembrar que as últimas pesquisas, porque as pessoas pegam a pesquisa e você lê a pesquisa no grosso, né? Apareceu a última pesquisa lá, Lula na frente, Bolsonaro atrás e tal. Essa foi a pesquisa. Porém, naquela mesma pesquisa, que ninguém falou, que a grande mídia não falou, naquela mesma pesquisa diz o seguinte, que 55% da população, o Lula tem 40%, Bolsonaro tem 30%, ok. Mas essa percentagem, ela é daquelas pessoas que dizem que votam, porque 55% dizem que não quer votar nenhum nem outro. Significa que se tiver uma terceira via aí, isso muda, né? Então, isso aí é muito importante que o próprio Bolsonaro, né, se quer continuar no governo, que ao que parece, mantendo a austeridade, combatendo qualquer denúncia de corrupção, qualquer foco que haja tem que ser apurado, investigado, levantado e punir os responsáveis, sem dúvida alguma, e tem que estar atento a isso aí, porque você falou muito bem, um tem 30%, o outro tem 35%, de 40%, 45%, mas... E daqueles 55% que não quer votar que não quer nem A nem B. Então, isso aí vai ter que ter uma estratégia muito bem feita, uma comunicação muito boa com a população. E tem tempo ainda para fazer uma construção aí que ainda produza maiores resultados. Vamos trazer aqui de novo aqui para a nossa região, falar de Cachoeiro, onde você disputou a prefeitura. Vitor ganhou a eleição. Que avaliação você faz do governo Vitor depois da reeleição dele? E aí vamos começar com uma nota de 0 a 10 e aí a gente comenta em cima. Uma nota de 0 a 10, eu dou 3 para o prefeito. 3. Por quê? Uma nota tão baixa. Por quê? Porque, primeiro que eu acho, ainda continuo achando, o que eu vi, né, que ninguém me falou, não está no imaginário popular. O prefeito Vitor nunca administrou Cachoeira e continua não administrando. Cachoeira é administrada por pessoas de fora. Vários secretários de fora que respondem a um comando de fora, de Vitória. Então, alguém que não tem a experiência com gestão, não tem a atitude que precisa de um gestor e não tem a coragem que precisa de um gestor, que está sendo demonstrado ainda agora com mais clareza. Então, por isso, eu dou a nota 3 e acho que é um governo que Cachoeiro não merece. Aí eu vou citar o ex-prefeito e atual deputado estadual Ferraz, que disse, olha, essa coragem de fazer isso eu não tive, não. O que o prefeito disse que teve a coragem de fazer, que foi esse aumento absurdo de IPTU, mas essa coragem eu não tive, não. Então, faltou a coragem de barrar e de dizer não, de se insurgir contra isso. Então, faltou coragem. Quando eu falo que eu tive coragem de ser covarde, eu tive coragem de não ter atitude. Então, esse tipo de coragem, eu acho que um gestor público não pode ter. Inclusive, o próprio prefeito Vitor precisa tomar muito cuidado, porque eu também, é a visão que eu tenho, que quem comanda a cidade de Cachoeiro, o governo, o município, são esses secretários de fora, né, que vêm para cá, e essas pessoas tomam atitudes que são impopulares, por exemplo, a questão do IPTU. Só que isso vai para o prefeito. A decisão, eu imagino que não foi dele,
A iniciativa, eu acredito que seja dele, foi dessas pessoas que querem aumentar a arrecadação do município, né? Essas pessoas que vêm de fora. E o prefeito precisa tomar cuidado com isso, né? Porque essas pessoas que vêm de fora não conhecem o bairro de Cachoeiro, não conhecem a realidade da população. Parraro, eu vou mencionar aqui, nesse contexto, uma coisa interessante. As pessoas têm que ter muito cuidado com uma eleição com um número grande. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui, com todo respeito, que é uma pessoa que eu gosto muito. Tenho o meu respeito como pessoa, que é o ex-prefeito Carlos Castiglione. Uhum. Ele foi eleito numa eleição polarizada, que só tinha 2 candidatos, ele e o Glauber, com 53 mil votos. Sim. Ele teve mais votos na reeleição dele do que teve o atual prefeito Vitor Coelho. Sim. No entanto, depois, quando ele lançou o candidato próprio, apesar do desgaste do partido, a gente sabe que tem, o candidato não foi bem votado. Depois, ele próprio disputou para deputado estadual. Não foi bem votado. Muito pelo contrário, foi muito mal. Foi muito mal votado. Então, você vê, aqueles 53 mil votos que ele teve lá, 54, alguma coisa assim... Sumiram. Então, o povo hoje, a população está muito ligada, as redes sociais hoje têm uma velocidade de avaliação, de comunicação muito grande, e as pessoas têm acesso à informação. Então, ele muda, olha, eu apoiei lá, mas é o próprio caso que a gente falou aqui do Bolsonaro. Eu apoio, acredito no Bolsonaro. Mas no momento que eu perceber que tem aquelas práticas e condutas que eu sempre fui contrário na vida pública, por isso me dispus a entrar, eu não apoio mais. Então, hoje a população está assim. Então, quem teve 51% dos votos, 51 mil votos, 52 mil votos, agora, pode daqui 2 anos, daqui 3 anos, não ter praticamente nada disso e nem o seu sucessor. Então, tem que estar atento, né, nessa questão aí. Câmara Municipal, você foi vereador. Nós estamos no meio dessa discussão da questão do IPTU, que foi a desgraça para essa cidade, essa questão do IPTU. Aí a Câmara Municipal começou um debate muito grande e tal. O próprio Vitor disse que ele teve a coragem de fazer, que precisava fazer, nenhum prefeito teve a coragem, teve aquele aumento todo. Depois, ele, num acordo aí com os vereadores, topou dar uma redução do aumento, só do aumento, não é a redução do IPTU num todo, tá? Aquilo que você pagava, você vai continuar pagando do mesmo jeito. Esse aumento que teve aí, que pulou gente que pagava 300, passou para 2 mil, 80% de desconto. Como é que você vê a Câmara Municipal no sentido dessa fiscalização, do contrato, desse aumento, porque nós temos aí um grupo querendo uma SEI para apurar o contrato, um grupo que não quer nada, deixa o jeito que está, e um grupo que criou, inclusive, uma comissão para avaliar. Que leitura você faz disso? Parraro, antes de eu falar diretamente sobre isso, eu vou falar o seguinte, estou aqui com a decisão do TSE, do TCE, Tribunal de Contas do Estado, na mão. Aquela que o prefeito vai lá e o secretário repete como mantra, lê algum trechinho dizendo que foi determinação, que foi isso, foi aquilo. Bom, primeiro que isso aí foi uma auditoria feita relativa ao exercício de 2015, que começou lá em 2016, e o objetivo era analisar a estrutura tributária, organizacional do município. Mas o que não foi dito foi o seguinte: o que, dentre várias recomendações, parece que só essa que foi cumprida, que as demais você não vê falar. Ele diz o seguinte, isso não foi dito: a avaliação dos imóveis, Tribunal de Contas, no parecer dele no acordo, a avaliação dos imóveis para fins de tributação deve ser efetuada por profissionais habilitados para atividade técnica de avaliar imóveis conforme a resolução do CONFEA, que é o Conselho Federal, né, de Engenharia. Bem, isso foi feito? É uma interrogação e que tem que ser apurado. A avaliação de imóveis deve ser referenciada em boas práticas, reconhecidas e aceitas pelo exercício dessa função, conforme as NBR, Normas Brasileiras de Regulamentação, tal. E olha que interessante esse último aqui, desculpa eu estar lendo, mas é importante que o povo saiba. É uma decisão. Porque isso aqui tem 40 páginas. É uma recomendação páginas. do Tribunal de Contas. Aí você vai emitir o seu carnê de PTU, isso está lá estampado, para você entrar. Quem que vai ler 40 páginas, termo técnico, jurídico? Eu sou advogado, é chato para danar para ler isso. Aí vamos lá, numa outra recomendação ele ainda fala o seguinte, olha, prevendo a gradação de eventuais aumentos individuais acentuados decorrentes da instituição de planta genérica e etc e tal. E ele fala o seguinte, Parraro, um ponto muito importante que ele fala é que deve-se ter o cuidado de que seja feito, ele dá um exemplo aqui,
Olha, por exemplo, se tem um aumento de 40%, você coloca 10% no ano, 10% no outro, 10% no outro e 10% no outro. O próprio Tribunal de Contas deu essa recomendação. Essa não foi acatada. Então está muito estranho tudo isso. Bem, aí você pergunta, né, da Câmara, então é importante ler, está aqui, ó, a decisão. Muito importante o seguinte, agora era a hora de o prefeito ter a coragem de fazer o seguinte, o subsídio para o transporte público coletivo já foi dado, tirado dos cofres públicos, que agora precisa ir no cidadão, no bolso dele, e pegar dinheiro para o IPTU, sob uma suposta e fictícia determinação do Tribunal de Contas que não tem poder de determinar. É um órgão de assessoramento, essa é a natureza jurídica dele, inclusive muito discutida na jurisprudência e na doutrina. 6.195.000 saíram dos cofres públicos e foram entregues a consórcio Novo Trans, que o carro-chefe é a aviação Flecha Branca. Só de publicidade de 2017 até hoje foram gastos 7.400.000. Só aqui nós estamos falando de quase 14 milhões. Diminui a publicidade. Hoje se gasta 250 mil por mês de publicidade, diminui subsídio. Ah, mas o transporte coletivo é importante, atende muita gente. Claro que é. Mas a segurança pública também é, a saúde também é. As demandas das comunidades também são. Então, hoje é hora de ter essa coragem aqui. De arrumar esses meios aqui, tirar dinheiro que está dando para a iniciativa privada dessa forma e colocar à disposição do cidadão para diminuir o IPTU. E penalizar a população por conta disso, pelo amor de Deus. Não né? pode. Então, dá só uma nota para a Câmara Municipal de 0 a 10. Tá, Câmara Municipal. A Câmara Municipal hoje está equivocada. Eu vi ontem uma comissão fazer um pronunciamento, um vídeo, dizendo que vai encaminhar, que receberam o que pediram, foram 26 itens pedidos, eu publiquei ontem no meu Facebook. Está falando daquela comissão criada? Que eu não Aquela comissão criada para solicitar informações e relatório. Vão receber um catatal, ele até já disse, um documento desse tamanho, CDs lá com milhares de páginas, que vai ter dificuldade de analisar, e diz que vai encaminhar um relatório para o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Há um grande equívoco aí, Câmara de Vereadores. Primeiro que o fiscalizador é a Câmara Municipal. Se ela detectar que há alguma irregularidade, basta ela agir. Então, cria a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, para apurar as responsabilidades e punir quem tem que ser punido e para cancelar esse aumento que feriu a legislação. E se não há irregularidade, se ela constatar isso no relatório, para que vai encaminhar para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas? Então, de qualquer forma, não há essa necessidade. Então, eu estranhei muito quando eu vi aquela publicação da Câmara dizendo que vai encaminhar. Ou não tem necessidade de fazer esse encaminhamento, ou não tem necessidade de ter vereador em Cachoeiro. Está me parecendo lavar as mãos. Ó, nós apuramos, levantamos e encaminhamos para o Tribunal de Contas para o Ministério Público. Meu irmão, obrigado por ter vindo ao programa. Uma honra, uma felicidade grande ter recebido você aqui. Obrigado, tá? Gosto demais de conversar com você, mas eu gosto de conversar com você para o público ouvir, porque aí você traz esse conhecimento, gosto de você traz papel, você fala com base, você não fala por falar, você fala e traz documento e mostra, gosto demais disso. Obrigado, amigo, um abraço para você. Eu que agradeço, um abraço a todos os telespectadores, web espectadores, os ouvintes da rádio. Obrigado, Jonas. Turma, nosso programa ter vindo aqui, volta amanhã, se Deus quiser, beijo no coração, fique com Deus. Tchau, gente, tchau, Brasil.